bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como falamos no vídeo anterior, iremos fazer uma sequência de vídeos sobre documentos, até a pedido de alguns colegas que estão inscritos aqui no canal. Então falaremos sobre documentos isolados, sobre algumas políticas, alguns termos. Então, atendendo a esses pedidos, faremos dessa forma. Serão vídeos menores, porém demonstrando o modelo de cada documento, para que os colegas consigam visualizar melhor e conseguir tirar um melhor proveito desses vídeos. Então, falamos no vídeo anterior sobre política de privacidade. Inclusive, falamos que são utilizados dois modelos de políticas de privacidade. Uma que nós mostramos no vídeo anterior, quem não assistiu, dá um pulinho lá e assista, que fala sobre a política de privacidade que fica no site, a política de privacidade externa, no site, no aplicativo, e a política geral de privacidade, que é essa que vai direcionar toda a organização, né, toda a empresa, com relação à privacidade de dados pessoais. Lembrando que toda a estrutura que você colocar nessa política é importante que ela esteja sendo seguida, que as pessoas conheçam essa política dentro da empresa e que só entre nessa política coisas que realmente fazem parte já da cultura da empresa. Muito cuidado com isso. A estrutura, o esqueleto que iremos usar é um esqueleto básico que nós utilizamos para a maioria das políticas e elas têm que conter aí, no mínimo, esses tópicos conforme o sumário. Então, o objetivo, né, para que essa política serve, a abrangência, o nível de distribuição, que é quem que você pretende atingir com essa política e onde ficará disponível, como você vai distribuir isso. As siglas que são utilizadas dentro dessa política, é importante que você crie esse contexto aí, esse tópico, com as siglas que você vai distribuir dentro da política. Glossário, que são os termos utilizados na política também. Os documentos de referência, tanto internos como externos. As diretrizes que regem aí essa política. Os papéis e responsabilidades dentro do programa de governança da privacidade, que inclusive na LGPD, na Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, no artigo 50, ele cita que a empresa deve ter um programa de governança da privacidade. Então, baseado nisso, tem uma série de contextos que precisam ter essa estrutura de governança da privacidade dentro da empresa. Então, e o histórico de alteração. Lembrando que é importante quando foi criado, quando foi atualizado. Importante também aqui o cabeçalho, dizendo do que se trata. Aqui os controles, a gente vai falar num vídeo sobre formas de controle de documento. Aqui temos o número de página e a página que estamos, a versão do documento, versionamento é muito importante, tá, gente, no documento. A data de criação, data da revisão, quem é o responsável e a área responsável pelo documento. Então vamos lá. Aqui embaixo nós temos por quem foi elaborado o documento, pode ser um analista de segurança, um analista de governança, outra pessoa, um técnico, quem desenvolveu o documento. A data que foi feito, quem revisou, e a data que revisou, quem aprovou e a data da aprovação. Lembrando que é importante que tenha uma tríade, pelo menos, de aprovação de documentos como políticas, por exemplo, que é o compliance, o jurídico e governança. Esse conjunto é importante, que tem essa tríade aí para fazer uma revisão e aprovação desse documento. Então, no objetivo, que é estabelecer o modelo de orientação, manutenção e melhoria contínua do programa de governança da privacidade, que você bota o objetivo, por que essa política foi criada,
O nível de abrangência. As diretrizes descritas nesse documento visam criar um conjunto de regras, papéis e responsabilidades, tal. Então, é quem você quer atingir, de qual forma você quer atingir, quer disponibilizar para que as pessoas leiam. Você vai ver muito no decorrer desse documento aqui, ó, nome da organização, que você pode, que é da sua organização, da sua empresa. Em siglas utilizadas, a gente, como utiliza muito dessas siglas no decorrer desse documento, então a gente fala sobre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, instituídas pelo governo federal, que é quem vai dar o direcionamento nessa lei, a fiscalização aqui no Brasil. Então, é o órgão fiscalizador dessa lei. O relatório de impacto, que é o DPIA. O DPO, que para nós aqui no Brasil e para a LGPD é o encarregado de dados pessoais, que é o responsável pela privacidade de dados. A equipe de resposta normalmente vai trabalhar aí dentro desse comitê de privacidade, instituído aí pela organização. O ponto focal, que na verdade o encarregado sozinho ele não consegue abranger todas as áreas, é importante que ele crie focais aí, mas cada empresa, de acordo com a estrutura, ela vai determinar se precisa ou não. A LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Privacidade de Dados. Procedimento operacional. Programa de Governança da Privacidade, que é o PGP. O SLA, que é o Acordo de Nível de Serviço, a gente precisa estabelecer isso porque nas regulamentações, nas leis de privacidade, elas têm um prazo para que você possa atender às solicitações dos titulares, né, dos usuários, aquelas pessoas donas dos dados. Então precisa ter esse tempo previsto aí para fazer essa devolutiva e atender aí os direitos dos titulares. O glossário, como eu disse, então um glossário de TI, tem também o seu controle. Algumas definições que a gente utiliza: conformidade, consentimento, controlador, dados pessoais. Então tem uma série de definições, eu não vou ficar lendo todas aqui para não estender demais o vídeo, mas depois vocês, como sempre eu falo, pausem o vídeo e entendam do que se trata. Os documentos de referência, o documento principal aqui para nós como referência é a LGPD, mas temos o regulamento europeu aí, a GDPR, temos CIPA, CCPA, RIPA e um monte de outras referências ou regulamentações. Inclusive no Brasil mesmo temos o Código de Defesa do Consumidor, temos o ECA, temos a Constituição Federal, o Marco da Internet, que também tem alguns direcionamentos. Então, mas colocamos como referência aí hoje, como está muito em evidência, colocamos como referência, mas você pode utilizar outros documentos como referência externa. Então, temos ali como referência interna o Código de Conduta, Política de Segurança da Informação, que normalmente tem itens de privacidade, de proteção de dados, de segurança desses dados. Lembrando sempre que privacidade e segurança andam muito juntas. A privacidade não consegue viver sem segurança. Diretrizes, então, para manutenção e sustentação do Programa de Governança da Privacidade. Adotamos um ciclo de melhoria contínua, que é visitar, revisar, analisar os documentos. O programa é diferente de um projeto. O projeto ele tem um início, meio e fim. Então, e o programa não é uma constante, então tem que sempre estar atualizando, revisando, melhorando. Então, essas diretrizes têm que constar aqui nesse documento. Então, temos as ações do programa. Dentro dessas ações aí, o Programa de Governança da Privacidade, ou simplesmente o PGP, é a estrutura criada
pela organização XPTO para a estruturação e manutenção das ações relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Lembrando, pessoal, não existe você pegar um documento e simplesmente colocar ali e dizer que é o documento da sua empresa. Você precisa checar, você pode usar o esqueleto dele, a estrutura desse documento e se basear naquilo que você tem na sua empresa, pode até usar os tópicos, né? Mas verificar o que você tem, o que você não tem, o que é viável que você implante e o que não é viável que você implante. Então temos aí falando das políticas que ajudam a suportar esse programa, né? Algumas dessas podem estar embutidas dentro da política de privacidade ou dentro da política de segurança da informação, ou simplesmente fazer políticas menores e separadas. E nós vamos falar de todas elas no decorrer dos vídeos que nós formos fazendo. Então, os processos que vão estar embasados nessa política. Então, nós trataremos GAP, plano de ação, governança de incidente, gestão de incidente, documentos de sustentação aí do programa de governança, termo de uso para dispositivos e aplicações, consentimento, relatório de impacto e uma série de outros documentos. Depois vocês param o vídeo e assistam. Declaração de legítimo interesse, análise preliminar de riscos, plano de comunicação, plano de treinamento de colaboradores, isso é muito importante. E isso tem que ser uma constante, né? Porque nossa força maior e nosso cuidado maior tem que ser com os colaboradores, porque o sistema você habilita ele, configura e ele vai fazer o que você mandar fazer. Mas o usuário é que em um momento de distração ou de desconhecimento, ele pode botar tudo a perder. Então, criar um sistema aí de treinamentos constantes, aí, pelo menos semestrais ou anuais, como achar melhor, uma recertificação desses treinamentos. Uma cartilha para que as pessoas possam consultar dúvidas frequentes, aquilo que é de dúvida da maioria das pessoas. Verificar as medidas salvaguardas aí dos documentos, pode ser, coloquei alguns aqui, mas podem ter mais, podem ter menos. Então, banco de dados, o portal de interação aí com o titular, pode ser um portal comprado desses já conhecidos, como o OneTrust, Security AI e outros tantos aí que tem disponibilizados aí ótimas ferramentas, né, por sinal. Banco de dados, a proteção desses bancos de dados com o DAN aqui, o cofre de senhas, ferramentas de mascaramento. Então, uma série de ferramentas. Você pode ter essas, você pode ter outras. Então, por isso que eu digo que tem que ser própria daquilo que você tem na sua empresa. Muito cuidado com isso. Podem falar que você está sendo prolixo, pode estar engordando demais as políticas, mas não, coloquem realmente aquilo que você tem e aquilo que você faz. Não importa se é pouco ou se é muito. Quem sabe o que você tem ou o que precisa ser falado ali dentro é você e não algumas pessoas que acham que sabem porque na empresa dele funcionou daquele jeito e na sua tem que funcionar igual. E não é assim. Precisa simplesmente ter e funcionar da forma correta. Algumas equipes que vão atuar aí dentro da empresa com relação à privacidade e à proteção de dados. Então, a equipe jurídica, o comitê de privacidade, comitê de crise, compliance. Então, todas essas pessoas precisam andar perto para que esse programa de governança funcione. Algumas atividades que são exercidas, né? A instituição do encarregado é o principal e é a primeira. Criação do programa, instituição de focais, como eu disse, vai depender da empresa. Tudo isso aqui, gente, depende do tamanho da estrutura da sua empresa
e de como ela consegue se organizar. Pode ter tudo isso, pode não precisar ter tudo isso, vai depender muito da visão da sua empresa e da visão do encarregado de dados aí da sua empresa. Se ele achar que deve ter, beleza. Se ele achar que não deve ter, ok, ele vai ter conhecimento suficiente para saber direcionar todas essas coisas. Os procedimentos, o ciclo de melhoria contínua, lembrando que o programa é vivo, ok? Então, cada ciclo desse programa precisa ser revisado, as ferramentas precisam ser revisadas, atualizadas, os documentos atualizados, os treinamentos precisam ser refeitos. Então, tudo isso com muito cuidado aí para não deixar se perder nisso aí. Então, melhoria contínua é para tudo, tá, pessoal? Então, é em documentos, é em programa, é em processos, tudo tem que melhorar sempre. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, você tem uma visão, hoje, daqui um ano você tem uma outra visão que pode melhorar aquele programa, pode melhorar aquela política, aquele documento. Os papéis e responsabilidades aí dentro, papéis e responsabilidades do comitê de privacidade, do encarregado, dos focais, lembrando, se tiver consultoria interna e da diretoria jurídica e do compliance, como eu disse, eles têm que andar sempre juntos. O apoio operacional, as áreas precisam estar sempre prestando apoio técnico aí, você não consegue, eu preciso atender a solicitação de um titular que me pediu para excluir um dado. Eu sei onde está, eu sei em quais as bases que estão, posso até saber, eu vou saber como eliminar esse dado, como modificar esse dado, fazer alteração, fazer a portabilidade, eu vou conseguir abraçar tudo? Não, então você vai precisar de apoio operacional das equipes de base ali para conseguirem te apoiar nessa parte. E se você não tiver apoio, fica difícil caminhar. Então, eu falo que o programa de governança da privacidade ou a LGPD ou qualquer outra regulamentação de privacidade de dados é um problema da organização e não só da área de TI, não só da área de jurídico, não só da área de governança ou de compliance, mas de toda a empresa. Então, todo mundo tem que abraçar a causa, entender daquilo que está sendo falado para que a coisa possa funcionar o mais redondinho possível. Você vai estar 100% em compliance o tempo todo? Não. Você muitas vezes está em compliance hoje, que você terminou o seu programa, amanhã já entrou mais dados, já fizeram alteração num sistema, uma alteração no processo, e você já precisa ajustar tudo de novo. Então, é um programa vivo, é constante e a melhoria também precisa ser contínua. E por último aqui, o histórico de alteração, que é muito importante, a data de criação, de emissão desse documento. Se precisou atualizar, coloque a data e a atualização do documento. Precisou atualizar de novo, vai fazendo para que tanto o versionamento quanto as datas de atualização fiquem bem explicadas aqui, bem explícitas aqui nesse documento. Ok? Então hoje nós ficamos por aqui nesse documento e vamos dando sequência a alguns outros documentos, políticas, processos, como eu falei. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Acione lá o sininho para receber as notificações. Compartilhe com outras pessoas. Se tiverem dúvidas, pergunte, coloque nos comentários. Me mande no e-mail que eu deixo sempre na descrição do vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!